Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Mamãe é a Chefe, um podcast de empreendedorismo do ponto de vista de quem equilibra os pratinhos do trabalho e também da maternidade. Eu sou a Júlia Andrade, chefe de cozinha, empresária, jornalista e mãe da Laura. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Dessa vez vamos falar de um tema que está na vida de todo mundo, mas também muda muito por aí. Moda é um assunto que muda, tem as estações, tem as tendências, mas a moda, na verdade, é uma expressão de quem a gente é. Então, para falar de moda, a gente também não pode entrar numa caixinha só para pensar nisso. E por mais que você ache que você possa não ser influenciada por isso, é a realidade. A gente vive moda o tempo inteiro. A minha entrevistada de hoje é mais uma dessas que resolveu fazer uma transformação na carreira e seguir o seu propósito. Trabalhou com administração, formada em direito, mas hoje está à frente da Wasabi, Dani Sabag. Falei certo? Certíssimo. Então tá ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui hoje. Não, o prazer é meu ser convidada num podcast tão maravilhoso. Vamos falar da Wasabi, que você definiu ela pra mim, que é uma marca que tem coragem de ser multifacetada. Eu achei isso genial. Eu acho que a gente é um bom começo para falar da Wasabi. Eu estava ontem numa reunião de várias outras empresárias, foi muito legal. Sempre a gente tenta fazer alguns encontros e a gente estava brincando sobre isso, né? Sobre qual que é o propósito de cada um dos negócios. Antes de mais nada, são negócios que precisam ser autossustentáveis, né? Precisa dar lucro. Mas, assim, eu acho que a Wasabi, ela tem essa coragem de trazer para a mulher essa possibilidade dela ser muitas. Você não precisa ser só uma coisa. Eu acho que ninguém é só uma coisa. E a gente tem que se permitir ser muitas coisas. Então, sim, a tendência, a vontade é a Wasabi ter essa capacidade de vestir a mulher em vários momentos que ela precisa, em momentos diferentes. E você começa a Wasabi como? Me conta um pouquinho dessa... Porque antes de começar a gravar, já descubro que você é de Uberlândia, eu de Belo Horizonte, duas mineiras. E aí, me conta um pouquinho da sua história, de como é que a gente chega até aqui. Bom, eu sou de Uberlândia, vim fazer faculdade de Direito aqui. E, assim, os planos eram esses, fazer uma faculdade, uma boa faculdade, era meu sonho, fazer uma boa faculdade, fiz o FRJ, passei... E aí, assim, a gente sonha, mas o sonho ele vai se transformando porque a realidade é diferente do que você projeta. E você vai se adaptando. Então, quando eu me vi na faculdade, aquilo não era realmente o que eu esperava. A gente decide isso muito nova, eu acho, também, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu acabei não trabalhando com direito, fui trabalhar numa empresa... Foi super interessante durante um tempo e depois eu percebi que eu não estava fazendo absolutamente nada do que me preenchia como pessoa, né? Então, assim, se a gente está falando de propósito, realmente naquele momento nada era atingido. Eu estava ganhando dinheiro, estava ok, né? Estava confortável, mas eu era uma pessoa infeliz. E quando a empresa... a gente estava pensando em fechar, quando a empresa finalmente, não, vamos fechar, eu falei, bom, eu tenho que me reposicionar. Fui fazer uma pós-graduação. Aí eu fui para o COPEAD fazer uma pós-graduação, que era um MBA, especificamente em varejo. Tinha vários tipos de MBA, tinha MBA em saúde, executivo, e tinha um em varejo, que eu falei, gente, é um assunto que me interessa. Minha família toda é uma família de comerciante, para mim é uma coisa muito normal estar no comércio, né? O papel de ser, assim, eu tenho muito orgulho de ser vendedora, acho que todo mundo está sempre vendendo. E aí, fui fazer esse curso e me encontrei novamente num lugar da academia, num lugar que eu sempre gostei, eu sempre fui uma boa aluna. Na faculdade de Direito eu não fui, então era uma coisa que eu tinha mal resolvida. Resolvi isso super bem e falei, bom, vou pro mercado de varejo, vou trabalhar numa grande cadeia, na parte executiva. Eu queria ser executiva de algum lugar. Falei, não, mas então vou complementar meu currículo, vou fazer design de moda. E aí eu fui pro Senai C-Ticket. E quando eu fui pro Senai C-Ticket, aí eu me encontrei ali como uma estudante de design de moda e me apaixonei pelo produto. E aí foi um encontro muito legal, muito bonito. Não tô nem querendo romantizar demais, mas foi. Para mim foi muito, muito legal.
E lá eu também encontrei a Ana, que veio depois a ser minha sócia. Mas a gente se encontrou porque ela também estava fazendo uma transição de carreira. Ela era formada em comunicação, super jornalista do Globo, da Folha, do Estado. Trabalhou em todos os grandes veículos de mídia do Brasil. E também não estava querendo mais aquela história. Então a gente era mais ou menos da mesma idade, perto de uma galera muito mais nova. Então a gente se encontrou pessoalmente, ficamos muito amigas e ficamos amigas na faculdade inteira. E aí, um certo momento, ela falou assim, nós vamos montar uma marca. A Ana foi para Londres, ela foi fazer Central Sun March, ela ficou lá 2 anos. Quando voltar, ela falou, quando voltar a gente vai montar. Eu falei, não, vamos sim. Eu achei até que ela não ia voltar. Mas a bendita voltou e me convenceu a montar uma marca. E eu montei. Nós montamos, né? Isso foi lá em 2010. E o plano de negócio da Wasabi era ser assim, isso é uma coisa muito interessante. A gente começa numa virada do que era, o que virou depois o mercado de moda e o mercado de produto de um modo geral, né? Você ainda tinha naquela época, em 2009, 2010, você ainda tinha o espaço físico, né? A loja física sendo muito importante. O e-commerce ainda era uma coisa muito embrionária. Você não tinha Instagram ainda. Não tinha Instagram. Você tinha Orkut, e aí logo depois veio o Facebook. O Facebook ainda não era o Facebook para produto, era só o Facebook pessoal, pessoa física, né? Então, assim, a gente começou assim, dessa forma antiga, mas logo depois virou. E era muito engraçado porque a gente desde o começo, a gente é uma marca que tem um produto muito, muito bem resolvido. Só que a gente não tinha imagem, porque a gente não era ainda do lugar da imagem. E eu lembro de começar várias marquinhas que faziam umas imagens bonitas, e aí divulgava ali, mandava aqui. E aquilo foi uma coisa que a gente ficou muito impressionado. Assim, gente, isso aqui não é nada. A gente às vezes chegava perto do produto e assim, isso aqui não é nada. O produto é uma porcaria. Mas a gente já estava vendo que tinha uma outra coisa acontecendo. Uma menina bem mais nova que a gente, às vezes 10, 15 anos mais nova do que a gente, lançando um produto imageticamente. Então, essa talvez seja a grande primeira história da Wasabi. Ela começa fazendo esse plano de negócio antigo, vendendo em feiras para atacado. A gente achava que a gente tinha que fazer isso, né? Vendia para atacado, fazia só um mostruário, vendia para o atacado, fazia a produção, você empatava muito menos dinheiro, era muito menos perigoso, e aí aquilo ia te remunerando. Só que a Wasabi, desde o começo, começou muito personal. Ela sempre foi uma marca muito forte. E aí, quando você ia para o atacado, a compradora falava assim, não, isso aqui tá lindo, eu vou usar, mas a cliente não usa. Nossa, que lindo, muito bonito. E aí, entrava jornalista o tempo todo dentro do nosso stand, entrava marcas estrangeiras, entrava comprador estrangeiro, a gente vendia... No começo, a gente estava vendendo mais para pequenas multimarcas estrangeiras do que no Brasil, porque a Wasabi tinha essa coisa de ponta de lança, sempre teve, de olhar de uma forma mais avante no mercado. E a moda é uma coisa muito sensível. Você não pode nem estar adiantado demais, nem atrasado demais. E a Wasabi estava um pouco adiantado naquele momento. A gente fazia uma roupa mais... ousada, assim. Ela era mais... Uma personalidade. Hoje, pode ser até cafona falar o que eu vou falar. Ela era meio... europeia demais. Então, a gente fazia uma roupa com muito mais volume do que a brasileira estava acostumada. Uma roupa mais sem cor do que a brasileira estava acostumada. Uma roupa com cores fortes, né? E uma cor só, com pouca estampa. A Wasabi, quando a gente lança a Wasabi, estava no auge de todo mundo fazia muito estampa. Então, todo mundo era muito farm. Depois todo mundo foi morrendo e a farm ficou sozinha um pouco nesse mercado. Mas, naquela época, você tinha, sei lá, 6, 7 marcas que faziam esse fast fashion e eram concorrentes da Farm. Hoje a Farm foi embora e essas todas ficaram. Então, a gente não queria repetir esse lugar.
a estampa entra depois com os artistas plásticos. Quando artistas plásticos que eram companheiros nossos no começo, como projeto, falaram, não, vamos fazer uma tela, vamos fazer uma cor, e aí depois a gente entra. E aí já é outra história. Mas a gente entra assim, a gente entra de maneira muito tradicional. E logo depois as coisas mudam completamente. E aí a gente teve que ir entendendo como é que a gente ia fazer essa mudança. Mas, de qualquer forma, essa entrada e a gente muito decidida com o produto que a gente ia fazer, preservou e foi fortalecendo a marca como identidade. Que eu acho que talvez, às vezes você se perde, não, para que caminho eu vou? Não, a gente foi sempre para um caminho muito identitário. E isso faz com que a marca, são pessoas até hoje que falam assim, isso tem a cara da Wasabi. Eu acho que isso é muito poderoso, sabe? Você tem uma marca que, enfim, a gente já tem 15 anos de mercado, mas a gente, desde o começo, as pessoas falam, isso é a cara da Wasabi. É bem que eu vi que era Wasabi. Nossa, eu vi uma pessoa vestindo essa roupa, sabia que era da Wasabi. Isso é muito, muito poderoso. A gente tem muito orgulho disso. E aí, você falou de um plano de negócios. Então, na hora que vocês decidem criar uma marca, foi algo que vocês construíram muito embasado, não foi? Vamos fazer uma coleção aqui. Vocês desenharam como seria essa marca, a identidade dessa marca. Como é que foi essa construção dessa identidade por vocês? A gente fala aqui um pouco até hoje. Essa identidade, ela é muito amalgamada com as próprias personalidades das donas. A Wasabi não é nem Daniela, nem Ana. A Wasabi é a Daniela e a Ana. E isso foi, para mim, e a gente fala isso muito, eu acho que é a grande pimenta da história. É essa capacidade da gente ter conseguido ter esse diálogo na hora do desenho, sabe? Esse diálogo na hora da criação, de falar, não, isso aqui vai, isso aqui não vai. Então, assim, a gente tinha um comando estratégico de, não, vamos, então, economicamente é melhor, a gente tem esse dinheiro, então esse dinheiro vai ser investido para essa estrutura de negócio. A partir desse dinheiro, esse dinheiro vira 2 dinheiros e esse dinheiro vai, né? A gente tinha esse caminho estruturado pela iniciativa de fazer o atacado e esse atacado crescer. Quando o atacado foi crescendo um pouco mais vagaroso do que a gente imaginou, a gente foi pensando no varejo. Mas no meio desse caminho, a gente teve grandes partidas. Então, a gente teve uma grande exportação para a Anthropologie, que deu a gente, sei lá, ficou quase que 1 ano a gente pagando essa história, porque a gente ganhou muito dinheiro nessa negociação. Depois a gente fez uma grande venda para um negócio enorme que a Americana tentou lançar, acabou que não lançou, mas a gente entrou nesse barco. Então, a gente teve lá 2 anos desse projeto gigante. Então, a gente teve grandes projetos. Isso também era muito legal, porque assim, a gente não só entrou nesses lugarzinhos pequenininhos, os grandes players olhavam para a Wasabi e viam um negócio inovador, um negócio interessante, um negócio que realmente poderia agregar no negócio deles. Isso sempre foi muito interessante. Então, a gente era chamado sempre para edições importantes em revistas. Fomos eleitos pela Elle China, que eu nem lembro mais o ano, como as 3 marcas mais interessantes no Brasil para olhar, na época da Olimpíadas na China. Aí a gente estava junto com Osklin, Lene, Niemeyer de biquínis e Wasabi. Então, assim, tiveram umas grandes montanhas russas, sabe? Que a gente brincou aí nesse começo. E aí depois, quando a gente entra no varejo, a gente se consolida. Porque também foi muito interessante, porque, na verdade, a gente tira o interlocutor, né? A gente tira esse meio que era esse comprador atacado e a gente vai direto, né? A gente sai do B2B e vai para o B2C. E quando a gente vai para esse B2C, a gente tem também um novo grande encontro, que a gente tinha pessoas que estavam sedentas há muito tempo para ter o Wasabi. E a gente, né, onde é que você está? Eu não sei, é um lugar que te compra, sabe? Quando a gente monta uma loja e a gente tem uma coleção inteira e a gente passa também para o nosso consumidor, para a nossa cliente, a história inteira da Wasabi, a gente tem uma virada de marca. Porque aí eu acho que finalmente a gente consegue passar
o planeta wasabi, sabe? Qual que é realmente todo o universo conceito. daquela história, daquela marca que é montada. E foi quanto tempo entre o trabalho do atacado até vocês irem direto pro varejo? Então, acho que foram 7 anos, porque a nossa primeira loja, que é uma loja pequena, né? Foi em 2017 que foi quando a gente abriu a nossa primeira loja no Fashion Mall ainda, que tá lá até hoje. É uma loja que é um xodó, é um lugar que a gente faz talks, a gente faz grandes eventos, porque é uma loja grande, as outras lojas são menores. Então, cada loja tem uma carinha hoje, né? A gente fala que a loja do Fashion Mall é um lugar de eventos, é um lugar onde a gente faz encontros, onde a gente faz conversas, porque isso é muito a cara da Wasabi, essa comunidade, a gente tem uma comunidade muito forte. Aí tem a loja de Ipanema, que é uma loja gostosinha, uma loja de rua, é uma loja que a gente gosta de fazer eventos de dia, que a gente fica a gente tem uma calçada grande perto da rua, então pega uma bebidinha, tem um negocinho. E a loja do Leblon, que é uma loja mais institucional, é uma loja que a gente faz os eventos pontuais, são menores, porque é uma loja pequena e uma loja num shopping center. Então tem ali uma coisa mais esquemática de shopping center, mas cada uma dá para fazer uma historinha diferente. E Dani, você estava falando dessa questão vocês começaram numa época que a internet ainda não estava tão forte, depois vem uma parte daquela coisa do e-commerce, a pandemia ainda evidenciou mais ainda o e-commerce, mas eu tenho visto muito um movimento da volta à loja, do cliente, ele não é obrigado a estar na loja hoje. Hoje em dia ele tem que querer estar na loja. Como é que você vê isso hoje? Hoje vocês estão com 4 pontos de venda, porque tem um em São Paulo também. A gente está dentro da Pinga, em São Paulo. A gente tem uma shopping shop, né, que eles chamam. Que é um cantinho que corner. É todo nosso, exatamente. Olha só, eu acho assim que o consumidor ele está comprando o tempo todo, né? Então, no fundo, a gente sempre fala assim, às vezes marcas que estão começando, pessoas que estão começando, mas eu não tenho dinheiro para fazer e-commerce, mas eu não tenho dinheiro para fazer o Instagram. Assim, vai fazendo, porque é muito importante o cliente ser tocado. Então, se você consegue fazer um bom Instagram, que não tem post todo dia, mas tem post 3 vezes por semana, faça. Se você não consegue fazer um Reels todo dia, mas você consegue fazer 1 por semana, faça. Se você tem a possibilidade de ter uma loja, mas não é a loja onde eu queria, não sei o quê, tenha. Porque, assim, você vai dando posicionamento para o seu negócio, né? A cliente te vê no Instagram, aí ela vê que tem um site. Mas não é o site, mas tem um site lá que tem informações. O site é um lugar que você pode colocar tudo que você quiser. O Instagram é um lugar que te possibilita muito menos, né? Uma coisa muito mais efêmera. O site você pode colocar a história da sua marca, você pode colocar quantas fotos você quiser e você vai colocar o produto. E, eventualmente, às vezes ela vai comprar, às vezes ela não vai comprar. Você tem um canal comercial também no WhatsApp. Tenha, sabe? A cliente gosta. Não, olha, eu entrei no site, eu vi, mas eu quero tirar dúvida pelo WhatsApp. Quanto mais pontos de toques, de contato que você tiver com o cliente, mais tangibilizado fica o seu negócio, né? Mais acessível fica o seu negócio. O bom é inimigo do ótimo. Às vezes você precisa ter só o bom, sabe? Você pode ter o ótimo em algumas categorias e bons em outras categorias, mas tenha. Porque esse omni que a gente chama, que a gente sabe que é muito poderoso, ele tá aí. Ninguém compra só de uma vez. É muito difícil hoje a pessoa comprar só porque entrou na loja e viu, né? Eu acho que você vai ter, sei lá, os boomers ainda fazendo isso. Você tem ainda uma senhora que passou na loja, que nunca viu a Wasabi na vida, entrou, gostou e levou. Eu acho que ainda é um movimento muito de pessoas mais velhas que sempre fizeram isso. Mas pessoas já da nossa idade, elas são influenciadas o tempo todo. É uma amiga, às vezes não é uma blogueira, é uma amiga que viu, que falou, eu já vi essa sacola, nossa, eu vi uma menina hoje, um dia tão elegante usando essa sacola, é dessa marca, e a pessoa vai fazendo aquela conexão inteira, e aí ela se experimenta. Porque o dinheiro de todo mundo, ele é limitado. Então, você quer o tempo todo estar fazendo bons negócios. E os bons negócios nem sempre é ser caro, ser barato. O bom negócio é aquela história, poxa, isso aí tem um significado, porque eu já vi aqui, já vi ali, já fui acolá, é um bom negócio. Aí você vai lá e faz o seu bom negócio, né? Então, acho que talvez seja uma capacidade que a gente tem de conseguir, sempre conseguimos fazer
um pouquinho de tudo, sabe? E bem sucedida em algumas coisas, outras um pouco menos, mas eu acho que de uma forma geral, e talvez por isso a nossa comunidade seja uma comunidade muito, muito ativa e grande, eu acho que a gente é acessível, sabe? A gente faz com que as coisas aconteçam. E falando em acessível, conversamos esses dias, você estava de vendedora na loja. Exatamente. Até hoje, você tá lá vendendo, como é que é isso hoje? Eu acho que é muito difícil, para mim, um negócio bem sucedido se você, de alguma forma, de vez em quando, não põe a mão na massa, sabe? Senão, eu acho que você se desconecta muito com o seu negócio. Eu, particularmente, a gente divide um pouco a sabe assim, a Ana fica muito na parte de produção, de fábrica, de negociações com fornecedores, com fornecedores internos e externos, a parte realmente do desenvolvimento, né? Depois de todo o desdobramento que a gente faz quando a gente, esse vai ser o produto. E eu fico muito na parte comercial, a financeira e administrativa, né? Então, aí o comercial a gente coloca tudo, marketing, toda essa parte de imagem. E a gente divide muito a parte do estilo, que é quando a gente tá decidindo as coisas, a gente está junto. E essa parte de imagem também a gente divide muito. A gente está sempre juntas nessa história. Mas, por mais que a gente esteja junto na hora do fazer, ela que vai fazer, na hora do fazer, eu que vou fazer. Então, a gente consegue ser muitos braços, né? Eu acho que isso são a vantagem de ter sócio. Eu falo que a melhor coisa do sócio, assim, ninguém vai chorar igual você chora, né? Só ele. E ninguém vai rir que nem você ri, só ele, sabe? Dividir o bom e o ruim, só aquela pessoa. Você vai dividir com seu marido, com a sua mulher, com seus amigos, mas a pessoa que entendeu aquilo mesmo... Que vive na pele a mesma coisa. É o seu sócio, sabe? Então, assim... Eu sou muito feliz de ter esse outro casamento que eu tenho com ela, né? Aí, mas então, de qualquer forma, eu acho que, assim, estar presente com a mão na massa, eventualmente, é necessário. Então, tipo assim, às vezes uma vendedora tá de férias, aí você tem que cobrir folga, assim, eu vou feliz da vida, porque eu acho que eu tenho que ir, sabe? Uhum. Às vezes você se pega não fazendo isso, porque você tem que fazer uma coisa, mas aí, às vezes essas outras coisas são boas, são relevantes, mas de vez em quando tá lá atendendo, entender por que o cliente não tem, ou às vezes a vendedora te fala o seguinte, poxa, a gente tá com muito pouco nesse produto, você fala assim, não, mas tem tantos outros produtos, mas, cara, o que a cliente está querendo pegar é só aquele, sabe? Entender também sobre giro, sobre o que está faltando na loja, porque o dia a dia te leva para esse lugar. E, às vezes, também poder receber, né, clientes que às vezes te vê fazendo uma comunicação da marca pelo Instagram, e aí, assim, você não é da marca, assim, pô, que legal, eu também fico aqui. Isso também, eu acho que, assim, é uma delícia, poxa, às vezes ser recebido pela dona da marca, dona do restaurante, não é uma delícia? Às vezes você vai no restaurante e o chefe tá chega lá e fala, poxa, é um tesão. Então, eu acho que também é um tesão. Não, e eu amo, porque você faz até os camarins. Exato. Você vai lá, você se troca, mostra o uso da roupa. Essa cabine eu tenho que fazer, porque, assim, as pessoas sentem falta e falam, e as vendedoras também, poxa, porque às vezes... Assim, vem, Dani, vem na loja. Vem, pelo amor de Deus, tá precisando vender aquele produto que você ainda não comentou e não tem a foto. Então, às vezes, né, a foto não fez. E a roupa vestida, eu acho que você dá uma outra cara para aquela história. E eu tenho essa facilidade, tá? Eu acho que, assim, a gente tem um monte de dificuldade na vida, mas essa facilidade eu tenho. Então, pra mim, eu acho que no começo, eu tive que ir pro espelho, né, que eu falo, pra cabine. Na pandemia, porque a gente era super cuidadosa, eu e Ana, a gente nunca quis associar a imagem de cada uma na marca, porque a marca sempre foi as duas. Então, a gente sempre falou, vamos ser mais institucional. Mas na pandemia não teve jeito. Ou eu ia para o espelho vender roupa, não tinha manequim, não tinha nada. Ou a gente não vendia roupa. E aí foi quando eu comecei. E aí, aquilo me deu o tom, aquilo me deu o ritmo para as coisas. E hoje eu faço com muita tranquilidade. E eu falo que, assim, tem que ser fácil. Se for difícil, eu nem vou fazer. Então, eu vou, visto e filmo. Errei, continuo filmando e vou postando. Porque... Se eu tiver que ficar editando, pensando, não, e se eu tiver que me assistir, aí eu já tudo tem defeito. Então eu posto e nem vejo, eu deixo lá. Daniela, você postou sem som. Ih, foi sem som, então. Daniela, você falou aquilo errado. Foi errado. É assim.
Não tem plano B, não tem refilmagem. A não ser se caiu, não sei o quê, aí eu filmo de novo. Mas eu nem olho. Eu vejo que tá bom e tá bom. E vende. E vendo. E vende. E mais que vende, eu acho que, óbvio, vende, mas eu acho que comunica, eu acho que dá possibilidades. E aí tem uma coisa muito legal, que as pessoas. São sempre as coisas que são mais vistas. Tem um aprendizado. É porque, assim, você, por exemplo, sua especialidade é ser chefe, né? Para você é muito fácil fazer um refogado, né? O que é um refogado? Gente, é muito fácil para você, sei lá. Gente, lógico que o alho queima primeiro que a cebola, mas para a pessoa, não é. Então, às vezes, você falar o óbvio, que é óbvio pra gente, não é óbvio pro outro. E aí você tem que falar o óbvio toda hora? Sim, você tem que falar o óbvio toda hora, porque você não sabe quem tá te assistindo. Então, a gente tenta, quando a gente faz essas cabines, às vezes, falar um pouco o óbvio, sabe? Tentar falar sobre as dores dela. Olha... Não, põe pra dentro sim, não, põe pra fora. Esse tecido é mais leve, pro verão é melhor. Usa isso pra sair, usa isso pra trabalhar, isso dá pra trabalhar e pra sair. Porque, assim, o uso da roupa, ele é diário. As pessoas precisam se vestir todos os dias. Ninguém vai pra rua nu, né? As pessoas precisam... E mais, a vestimenta é a sua primeira comunicação. Ela não é algo banal. Ela não é algo fútil. Porque, às vezes, a gente coloca... Né, o ato de comprar uma roupa nova ou o ato de se importar com o que você usa num lugar muito pequeno, num lugar banal. Não é banal. Ela é uma ferramenta de trabalho. Ela é uma ferramenta seríssima de comunicação. E, às vezes, as pessoas usam muito mal essa coisa que está dada para você, né? Então, a gente também... Eu tento o tempo todo na cabine falar um pouco sobre isso, sabe? Falar sobre o poder. Falar sobre o poder de ser você mesma ao se vestir. Falar sobre o poder de colocar coisas que estão dentro de você para fora sem abrir a boca, né? Mulheres, e a gente tem essa mulher que a gente atende, né? Mulheres que são gigantes, mulheres que estão construindo carreiras maravilhosas de 20 anos, que até hoje usa camisa branca e calça preta. Eu falei, não, você não é mais essa pessoa. Você não precisa mais ficar invisível no seu escritório. Nem no escritório, nem em casa. Nem na festa de amigos, nem na festa de trabalho. Você precisa colocar o tamanho da mulher que você é na sua roupa. Porque essa roupa... Na hora que você chegar, ela já vai te dizer, já vai te colocar naquela pessoa está naquele lugar ali. Gente, isso é imediato. O olhar, ele esquematiza quem entende de moda e quem não entende de moda. Você, simbolicamente, você passa para o outro tudo o que você quer dizer quando você chega com a roupa que você está vestindo. Então, assim, é uma tentativa também de lembrar desse poder. Que você, óbvio, pode conseguir na Wasabi, pode conseguir em outras marcas. Mas a Wasabi principalmente, porque a Wasabi é maravilhosa. Mas eu acho que a Wasabi tem muito esse produto, entendeu? Ela tem muito essa roupa que vai te tirar, sabe? A gente tenta o tempo todo não fazer o que está todo mundo fazendo, sabe? Não interessa fazer a pantalona bege e o blazer bege. Isso a Sara faz muito melhor do que eu, entendeu? Por mais que tenha um monte de marca fazendo... esse blazer bege e essa calça bege. Mas, assim, se a gente for pensar, se a gente for relativizar, a gente pode terminar com todas as marcas, de luxo até a mais sem luxo, e ficar só com a Zara. Porque a Zara fornece absolutamente tudo que você precisa para se vestir em todos os estilos. Só que você quer vestir sua Zara? Não, você não quer. Por quê? Porque você quer ficar... Você quer, de alguma forma, individualizar o ato de se vestir. E você vai fazer isso onde? Nas marcas que preservam isso, nas marcas que vão, de alguma forma, ter coragem de desenvolver e de produzir produtos que vão te diferenciar. Eu vejo muito a Wasabi, assim, pelo que eu já conheci da marca, parece que veste todas as idades. Né? Você tem uma coisa mais descolada, uma camiseta, você tem uma coisa que veste uma senhora. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte: na maternidade, eu acho que é muito geral isso, a gente estava falando isso até no episódio que eu estava gravando agora, que a gente muda muito. A gente redescobre. Isso foi uma realidade para você, assim, na hora de você pensar essa roupa, no seu guarda-roupa mesmo, na hora de você pensar o que você vai colocar, você vê isso, você vê uma coisa de...
eu mudei o meu estilo depois da maternidade? Você sente isso? Você sente que existe essa procura também? Às vezes de uma mãe nova que procura uma roupa de uma nova comunicação dela? Eu acho assim, antes de mais nada, eu vou falar até mais do que isso, eu acho, talvez. O que acontece? Eu acho que eu acho que tem a mulher, né, antes de ter filho e depois de ter filho. A mulher antes de ter filho, ela é uma garota, uma menina com um corpinho lindo, tá tudo bem. Você ainda, a vida tá começando, né? Tá tudo ali, tá tudo mais ou menos no mesmo lugar. Quando a gente vira mãe, eu acho que é uma grande ruptura e ela é total. Porque, na verdade, a sua cabeça muda, o seu nível de comprometimento com a vida é outro, os seus valores se transformam. Eu acho que não é que eles mudam, mas eles se transformam, eles mudam, né, os pesos, seu corpo muda e o significado que você dá pra você muda. Então, óbvio que o seu guarda-roupa tem que mudar. Você é outra mulher. Então, eu gosto de dizer também até para outras coisas, né? Assim, às vezes eu vejo essa mulher que tá lá usando há 20 anos a calça preta e a blusa branca e ela esqueceu que ela mudou. E essa mulher também que teve filha, agora é mãe, ela mudou. Ela tem que vestir outra roupa. Então, ela não tem que querer caber naquele short jeans que ela usava. O quadril dela tá um pouco mais... Ela não tá mais gorda, mas mudou o corpo. E essa aceitação, ela passa... E ela é dura pra mulher, porque ela acha que ela ainda tem que ainda, né, caber naquela roupa que ela tá lá. E ela esqueceu do poder que é não caber mais naquela roupa pra caber em outra roupa. E essa outra roupa é uma roupa de adulta. É uma roupa de uma mãe de família. É uma roupa que pode ser muito mais legal. Você não tem que agradar ninguém mais. Ali você estava meio que agradando, né? Tinha ali uma coisinha de agradar o namorado, de agradar o marido, de agradar as amigas. Aqui você ficou tão mais poderosa. Aqui você ficou tão maior. Tenha coragem, né? Tenha coragem de usar esse volume. E a gente fala muito sobre isso, sabe? Às vezes a gente faz umas saias volumosas e as pessoas falam, nossa, que saia linda. Nossa, que lindo esse godê. Ai, mas eu não vou ficar bem. Eu falei, por quê? Não, eu tenho quadril. Eu falei, mas lógico que você tem quadril, você é um ser humano, né? Você tem quadril. Mas vai ficar grande, vai me engordar. Não, o que engorda não é a roupa. O que engorda é outra coisa. Mas lógico que você vai ficar maior. Lógico que você... Mas isso é ruim. A intenção disso... Mas isso é ruim. Entendeu? Isso é ruim você chegar gigante. Não é o seu quadril, você tá gigante, você não tá com uma roupinha, não, uma calça reta que disfarça. Assim, eu sou muito crítica, às vezes, com esses... Não que eu ache que são conselhos ruins, mas assim, às vezes se caber demais, é até meio chato, sabe? Às vezes ficar grande, ficar superlativa, às vezes é o que às vezes você precisa. Eu acho que, e aí, mais uma vez, tem dia que você vai usar a calça reta, mas tem dia que você tem que usar essa saia gigante, essa roupa esvoaçante, esse decote mais profundo, um pedacinho da barriga de fora. Mas minha barriga não tá boa. Minha filha, sua barriga tá ótima. Tá ruim, vai ficar daqui 30 anos. Agora tá ótima. Sabe, eu acho que a brasileira... E eu acho que é uma coisa muito da brasileira. Ela é muito careta nesse lugar. Porque ela acha que o estereótipo de estar bonita é... Enfim, eu tenho até quase arrepio disso. É ficar chique. Chique. O que é chique? Né? Ou ficar sexy. O que é sexy? Sabe? Assim, a gente tem que tomar cuidado, porque são, inclusive, conceitos extremamente... Você me desculpe, mas machistas, entendeu? É um lugar machista de achar que a mulher só tá bonita quando ela tá sexy ou quando ela tá chique, quando ela tá de bege, quando ela tá de bom tom. Que bom tom? Eu não sou de bom tom. Eu falo que eu sou outra pessoa. Eu gosto de ser grande, eu gosto de, sabe, eu não sou calada, eu não sou silenciosa. Eu sou grandona e eu não tenho vergonha de ser, e eu acho que as pessoas têm que parar de ter vergonha de ser grandona, sabe? Eu falo assim, eu prefiro muito mais, sei lá, deixa eu colocar, sei lá, um exemplo, assim, eu prefiro muito mais, sei lá, ser Ivete Sangalo do que ser, sei lá, sei lá, Eliane, né? Eliane, lourinha, certinha, não é? Eu quero ser Ivete Sangalo, gente. Eu quero ser Ivete Sangalo, eu quero ser Sabrina Sato. Esse é o tipo de mulher que eu acho que a gente tem que ser, sabe? Dona de si, dona do que a gente quer falar, dona da roupa que a gente quer usar. E
eu acho que a Wasabi tá nesse lugar para você, entendeu? Esse talvez seja o nosso propósito. Se a gente for falar o seguinte, qual que é o propósito da marca? O propósito da marca é trazer essa mulher gigante que você é, e a maioria das pessoas que a gente conhece, né, são mulheres que trabalham, que são donas de casa, que são, sabe, mães são casadas, são recasadas, separou, namorou de novo, são mulheres gigantes. Quantas mulheres gigantes a gente conhece? Que estão ali, ó, pequenininhas, sabe? Com medo da própria voz, com medo do tamanho da montanha que elas construíram, sabe? Não, temos roupa para você. Você acha que a maternidade mudou esse seu olhar? Então, eu, quando fui mãe, foi essa coisa da redescoberta do meu corpo. A sua filha estava pequenininha quando você decide Exatamente, lançar a Wasabi, né? exatamente. Então, assim, tem uma mudança. Tipo assim, tinham muitas roupas para esse lugar, né? Eram roupas mais folgadas. Isso é muito engraçado. Eu acho que eu tava com um corpo menos fit com 40 anos, e agora que eu tô com 50, eu acho que eu tô com um corpo muito melhor. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não falam pra gente, né? Vai ficar melhor, sabe? Você vai sair desse corpo meio desengonçado da maternidade e depois vai ficar o quê? Maravilhosa. Vai dar tempo, sabe? Não se desespere. Curta essa outra coisa, sabe? Curta esse momento. Porque às vezes você tem um filho, daqui a pouco você tem... Aí você emagrece, daqui a pouco tem outro filho. Então, assim, ok. Tudo vai dar certo, sabe? Agora, tem ali um sacrifício, tem que fazer um regime. Se você quiser ir para esse lugar, né? E tudo bem também, se não quiser, né? Mas a gente tinha essa roupa que era mais materna, né? Essa roupa mais grandona. E aí, ao mesmo... Então, assim, eu e a minha sócia, eu e a Ana, a gente nunca brigou com esse corpo. A gente colocava as coisas amplas. A gente nunca quis... não, então vou colocar uma coisa mais justa para ficar mais apertado. Não, tá diferente meu corpo. Então, vamos usar uma roupa diferente. E tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, ela era o quê? Poderosa. Essa roupa, ela já era poderosa, entendeu? A gente sempre entendeu essa mudança estranha, né? Esquisita, muito... Silenciosa. Assim... Muita coisa acontece, né? Na cabeça da gente, né? No corpo da gente, quando a gente vira mãe. Muita responsabilidade. E você fica com esse lugar pouco feminino, né? Porque você é mãe. Que você cuida de muita outra coisa também, pra você lembrar de você, mulher sozinha. Exatamente, eu acho que essa foi a grande questão, assim, talvez, dessa virada da minha persona, foi isso. Eu deixei de ser fêmea e fui ser mãe, né? Fui ser a que alimenta, a que cuida, a que organiza. E eu deixei de ser esse ser, né? Que tá aí olhando, vendo, consumindo, para ser esse lugar de cuidar. Isso foi muito, muito diferente, muito esquisito. Para entender. Aí depois você vai, as coisas vão se acertando, né? Minha filha tá com 17 anos hoje, e o mais novo tá com 14. Então, já há um acerto, né? Aí também, ao mesmo tempo, gente, outra maternidade. Aviso aos navegantes. A maternidade muda. Eu tô tendo que ser tudo de novo. Comecei do zero de novo. Mãe de adolescente. Mãe de adolescente. Tudo do zero. Tudo que eu aprendi, ó. Tudo que eu falei, mas a maternidade é isso. Pra você descobrir que você não planeja nada, que você não sabe nada. Porque é isso. Mãe de bebê, mãe de criança, mãe de adolescente. Também já ouvi de outras mães de adolescente. Completamente diferente. Completamente diferente. Assim, e muda os afetos, entendeu? E muda os significados. O que era importante não é mais. E é o que você faz era legal, agora não é mais. Aí o que você fala assim, mas o que eu vou fazer então? Onde que eu vou? É diferente. E me conta, essa identidade da Wasabi, assim, de ter uma marca tão característica, de ter uma assinatura tão clara. Isso daí foi desenvolvido num feeling, você e a Ana. Feeling. Bem autoral, Como é que foi isso? É um pouco o que eu disse, assim, você estrutura, né? Você consegue colocar o começo, mas o barco, quando começa a andar, ele vai tomando um pouco o seu rumo, né? Então, eu acho assim, essa identidade da marca, ela tá aqui, tá presente, mas tem várias coisas que foram entrando na história através do próprio consumidor, né? Do próprio comportamento de consumo dos clientes que foram entrando.
E aí eu falo assim, o que acontece? Quando a gente começa a Wasabi, a gente começa a chamar artistas plásticos para fazerem collabs. A gente, desde o D0 da Wasabi, a gente tem collab. Então a gente tá assim, a gente é expert em collab. Já fizemos collab com, sei lá, milhares de pessoas. E essas pessoas que foram entrando, elas foram agregando novos valores, novos conceitos, novas ideias, novas possibilidades. E aí é isso, né? O barco foi se preenchendo de coisas. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, e eu acho que realmente muito do nosso instinto, é muito pelo respeito. Olha só, eu e Ana, a gente adora o ato de vestir. Realmente é um tesão pra gente. O que eu vou vestir hoje? Eu adoro. É uma paleta sempre branca pra mim, assim. E toda a parte, né, de edição, adoro sapato, adoro biju. Então, a gente gosta. Não é à toa que a gente está fazendo isso. Então, a gente tem essa capacidade de olhar com essa reverência pro produto, né? Para uma calça, uma blusa. A gente gosta. Então, por mais que foram coisas sendo colocadas nesse barco que estava lá trilhando o caminho, a gente tinha esse poder do que a gente gosta, do que a gente acha que é interessante, do que a gente pode trazer como um bom produto. Por exemplo, só até falando um pouco dessa coisa da mãe no corpo, a gente tem todo um respeito para a vestibilidade do produto, sabe? Qual que é a cintura que é legal para cliente da Wasabi? Não é uma cliente que vai vestir uma marca, sei lá, uma marca que é muito mais jovem, é uma cintura diferente. O meu P é um P de verdade, sabe? Não é um P falso, que você vai vestir, vai ficar muito pequeno. Não é um P de remédio de emagrecer, entendeu? É um P de verdade, de uma cintura cabível, sabe? Então, eu acho que isso fez com que a Wasabi sempre se mantivesse dentro de uma história de identidade muito forte. Já teve algo que vocês foram lançar, assim, que vocês acharam que ia ser um sucesso e não foi? Nossa, ou que falaram, não, isso daqui não vai vender e vendeu igual água. Gente, olha só, ainda continua... Ainda é uma caixinha de surpresas? Ainda é, pra gente, pelo menos. Porque eu acho que é isso, acho que a gente vai muito no... Às vezes a gente fala assim, não, esse produto aqui tá muito doido, vamos... Acho que a gente pirou aqui, vamos fazer pouco disso aqui. Ninguém vai... Gente, é o que mais vende. Não, esse aqui produto tá ótimo, tá comercial, tá com preço bom. Nossa, ficou bom. Nossa, vamos apostar. Vai vender isso aqui. Aí não vende. Mas, dentro de tudo, eu acho que a gente acerta mais do que erra. Mas é isso, né? A gente é uma marca que, sei lá, numa coleção a gente não tem muita coisa, mas sei lá, tem lá 400, 500 SKU. E você tem que ter um sortimento ok. Mas, sei lá, tem coisas que sai tudo, tem coisas que não sai nada. E esse equilíbrio é difícil, porque o certo era todo mundo sair um tanto bom e sobrar pouco estoque. Gente, estoque... E aí eu já tô tranquila, porque você fala com marca grande, com marca pequena, é sempre um pouco oráculo. Mas hoje em dia você já tem uma coisa mais mapeada e um comportamento de cliente mais certinho. E entre o desenvolvimento e o lançamento, quanto tempo? Olha, a gente está sempre um ano antes, né? Basicamente é um ano e 3 meses. É cruel. Vocês já estão trabalhando, então, no verão 2027? Verão 2027. Porque a gente já lançou a coleção de inverno, já vendi pro atacado a coleção de inverno, que eu vou lançar na loja. Fevereiro, março e abril. Isso já acabou. A coleção, o verão de 27 já está terminando. Eu já estou atrasada para começar o meu novo inverno. Aquele inverno que eu nem sei se vendi. Não, e é muito doido, porque você nem sabe o que realmente vendeu, o que você apostou nesse inverno. Você tá mapeando o de agora para poder pensar 2 anos depois. Você não sabe nem como é que vai ser ano que vem. É muito cruel. E você tem alguma coisa que você diria para alguém? Porque eu senti... a nossa conversa eu tô achando maravilhosa. Já tô nervosa aqui que a gente tá com o tempo apertado. Porque eu senti que você fez um mapeamento muito assertivo, assim, antes de começar a marca. Então, para alguém que, sei lá, sonha em fazer marca, porque eu acho que o erro é, vou fazer moda, vou fazer uma coleção, vou vender. Uma pessoa que quer começar uma marca, o que você diria?
Bom, vou dar um conselho, que é um conselho duro, tá? Mas é um conselho real. Bom, antes de mais nada, eu acho que a moda é um negócio que é muito fácil de entrar. Então, a gente chama um pouco assim, é um negócio que tem poucas barreiras de entrada, mas tem muitas barreiras de saída. Porque quando você começa, e aí você, igual a Wasabi, por exemplo, hoje para eu terminar minha operação, eu tô alavancada, sei lá, 1 ano e meio, né? É difícil você cortar esses vínculos. Você pode falar assim, não, vou cortar, tenho aqui esse dinheiro, cansei, ganhei esse tanto de dinheiro aqui, vou pagar isso aqui tudo e vou terminar. Mas é um negócio que depois ele vai tomando um tamanho que é difícil de sair. Então, mas é muito fácil de entrar. Mas, de qualquer forma, é um negócio que você vai crescendo, você vai ter que envolver muito dinheiro. Isso por quê? Mais uma vez, é um negócio que você coloca muito dinheiro antes para que as coisas aconteçam. Então, a gente para vender uma coleção de inverno do ano que vem, eu já coloquei dinheiro nessa coleção. Eu já comprei tecido, eu já fiz modelagem, já paguei então modelista, eu já paguei pilotista, eu já paguei fotógrafo, eu já paguei modelo, eu já paguei showroom. O artista plástico que fez a estampa, Tudo, que depois você mandou pegar o isso tecido. Aqui, eu tô vendendo aqui, vendi outubro, uma coisa que eu só vou começar a receber lá em fevereiro, março, abril do ano que vem. Então, você tem que ter muito dinheiro adiantado. Então, é um negócio que a gente chama, em termos de negócio, é um negócio muito alavancado. E não é um negócio de pouco dinheiro, é um negócio de muito dinheiro. Então, quer brincar de fazer moda? Venha, é muito legal. Mas eu acho que, para todo mundo que quer montar uma moda, uma marca, antes trabalhe no mercado. Vai trabalhar no estilo de alguma marca, vai trabalhar na estamparia de alguma marca, vai trabalhar em compras, vai fazer mídias sociais de uma empresa de moda. Entra no negócio, sabe? Por que acontece? Isso aconteceu muito comigo e com a Ana. A gente teve que inventar muita roda, porque a gente tinha começado do zero. Gente, não, vai trabalhar, fica lá, sei lá, trabalha 3 anos na Schutz, trabalha 4 anos na Farm, sei lá, trabalha na Osklen, em qualquer área. Ah, não, eu quero a área de produto. Então, vá para a área de produto. Vai ser não, vendedora em uma loja? Vai ser vendedora em uma loja. Isso é muito importante, muito importante. Porque aí você vai entendendo todo o ciclo. Sabe aquela história de, não, meu filho começou na empresa lavando o banheiro? Isso também serve para quando você quer montar o seu negócio. Você não precisa começar do seu negócio, porque se você vai limpar o banheiro do seu negócio, o negócio nem existe ainda, é um banheiro que não tem relevância. Vai limpar o banheiro dos outros ainda, sabe? Então vai trabalhar de vendedora, vai trabalhar de compradora, vai trabalhar de estilista, vai trabalhar de estagiária, vai trabalhar de office boy, inventa. Conheça um negócio de moda antes de montar o seu. Porque é muito difícil. Porque é muito difícil. E mais, um negócio de moda, ele é uma indústria. Então vamos lá, a Wasabi. Ela começa do fio, qual fio, né? Qual a linha, qual a cor. Então você começa desenhando, aquilo tá bidimensional. Aí aquilo vai virar tridimensional, então você vai escolher o tecido, a tecelagem. Aí tá, fez o produto. Depois que você fez aquele produto, você vai levar aquilo para uma mídia. Qual mídia? Qual estilo que você quer? Qual dinheiro que você tem para investir? Não, você tem pouco dinheiro, então você tem que usar tal fotógrafo. Você tem muito dinheiro? Então você pode fazer uma campanha maior. Então, assim, aí depois que você fizer a mídia, você vai vender aquele produto, seja para atacado ou para varejo. Qual vai ser a estratégia de venda? Então, assim, é um tamanho de negócio muito grande, que envolve muitas frentes, né? E assim, não adianta, não, eu sou muito boa de estilo, mas eu não sou boa de mídias sociais. Não, eu sou muito boa de mídias sociais, mas eu não quero trabalhar. Eu não gosto de vender. Não gosto de vender. Amiga. Não gosto financeiro. Eu não mexo em planilha. Amor, não. Você quer ser dona do seu negócio? Você tem que saber um pouquinho de tudo. Principalmente no começo, porque se você não tem dinheiro para contratar as pessoas. Então, você é tudo. É o eu sozinho. Quem é o marketing? Eu. Quem é o financeiro? Eu. Mas quem vai pro correio? Eu também. Entendeu? Então, não tem descanso. É um começo duro. E tem algo que você sabe que não é da sua área, assim, que você não dá conta. Tipo assim, cara, isso eu não sou boa, isso daqui você não vai... Tem várias coisas que eu não sou boa. Dentro da sua mas marca. Eu continuo fazendo, entendeu? Esse é o grande problema. Tem várias coisas que eu falei assim, gente, eu queria tanto me Tem alguém pra disso. fazer pra mim? Queria, por exemplo, a área de financeiro toda eu que faço. Eu que analiso o DRE, sei fazer isso, faço direitinho. Não vou te falar que eu não sou ruim, não. Não suporto, assim, me dá calafrios, mas tem que fazer, não tem jeito, é o coração do negócio. Você não existe negócio se você não olha seus números.
Não tem existe. como. Dani, a gente poderia conversar mais Poxa, horas. seria um prazer. Nossa, eu tenho muita coisa que eu queria te perguntar, eu tô apaixonada. Mas a gente vai pro nosso bate-bola, ainda dá pra gente continuar mais Tá um bom. papinho aqui. Tá bom. Um livro. Um livro? Ah, não, vou falar então. Eu tenho o livro da minha vida, que é um dos livros que mais me emocionou na minha vida até hoje, é 100 Anos de Solidão. Que eu não tenho coragem nem de ler de novo. Eu li uma vez só. Que eu não tenho coragem de ler de novo porque eu tenho medo de não sentir o que eu senti, entendeu? Entendi. Uma série. Ai, são várias. Deixa eu ver uma que eu... sei lá. Cara, eu vou falar uma última, que é uma série que eu acho muito inteligente, continuo assistindo, que eu amo, tô até assistindo agora recentemente a última, que é The Morning Show, que eu acho uma... Eu amo. Eu acho uma série Genial. inteligentíssima e ela consegue... Você fala assim, não, agora acabou o assunto, não tem mais assunto pra contar. Não, e eu acho que é um exercício de atores excelentes, de edição. Atuação, tudo. Eu adoro. Empreender é? Empreender é resiliência, muita resiliência. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Mamãe, de novo no celular? Frase que eu mais escuto dos meus clientes. Os meus clientes, vamos ver. Eu vou falar uma coisa que pode parecer... Mas eu escuto, eu acho muito bonitinho. Eu adoro wasabi. Eu acho wasabi tão legal. Eu escuto muito isso. Eu fico muito... Porque eu acho... Tem um legal, tem um sorriso quando a pessoa fala. Isso eu fico muito feliz. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Da minha equipe? Daniela, você é muito doida. Eu amo quase todos os episódios. A resposta é essa. Eu amo. Quem é a sua referência? Pra negócio? Deixa eu ver. Poxa, nossa, você me pegou aqui. Posso dizer uma coisa? Eu tenho uma referência, que inclusive encontrei com ela esse final de semana e eu fico muito emocionada toda vez que eu a vejo, porque realmente é uma referência. Marisa Monte. Porque eu acho... A Marisa Monte, ela é 4, 5 anos mais velha do que eu, sei lá, um pouco talvez mais. E eu lembro de muito novinha, de escutar aquela voz. E eu lembro de ler uma reportagem sobre ela, uma reportagem de uma revista específica, que era uma revista que era muito bom, que a gente lia. Você não é dessa época, mas a Playboy fazia sempre uma entrevista no começo da revista, e eram entrevistas excelentes, porque ela Eu também entrava, lia, eu você lia. lia? Tem Não é 3 possível. irmãos homens, lá em casa tinha Não, mas Playboy sempre. a entrevista Mas era eu amava, maravilhosa. exato. E aí tem essa entrevista com a Marisa Monte, no começo de carreira dela, quando ela estoura, e faz um perfil muito bem traçado, e aí tem uma frase da cozinheira da casa dela, porque aí eu fiquei muito encantada, a vida dela. Ela era uma menina que sempre foi muito engajada no mundo de MPB e tal, por causa dos pais. O pai era professor da PUC. Tinha todo um climinha. E aquilo eu fiquei muito admirada. E a cozinheira da vida inteira dela vira e fala assim, Marisa nasceu pronta. E eu tinha essa sensação dela, e eu sempre olhei a carreira dela. E a maneira como ela construiu a carreira e a capacidade dela de ser uma monstra, né? Uma pessoa gigante na indústria. E tá sempre de uma maneira muito chique, muito afastada ao mesmo tempo. E eu sempre amei o figurino dela, eu sempre amei personalidade, essa capacidade mágica dela se vestir, dela aparecer pra gente. Então, assim, é uma super... E como pessoa política, como pessoa no seu mundo, né, no seu tempo, a maneira como ela se comunica com a gente, né, como ela pontua ela como pessoa, eu acho ela foda. Desculpa aí a palavra. O que é sucesso pra você? Sucesso. Sucesso é ter bons amigos, ter bom papo, ter uma boa comida para comer, ter boas pessoas para dividir um bom vinho, um bom prato, poder sair de casa feliz para trabalhar, sabe? Poder fazer um negócio que você ama. Cara, eu acho isso muita coisa. Eu acho isso... É um sucesso mesmo. E óbvio, ainda ter dinheiro para pagar suas contas, né? Porque não vivo de brisa não, pelo amor de Deus. Então, além de tudo isso, ainda poder pagar minhas contas. Eu acho isso muita coisa. Se sentiu que um pratinho vai cair, pra quem que você liga? Primeiro eu deixo ele cair, tá? Às vezes ele cai. Mas assim, ele cai, gente. Isso também é uma outra coisa. Realidade, vamos falar a verdade. Não, e uma outra coisa que tem pouco tempo que eu percebi que ele podia cair, porque eu achava que não podia cair. E aí, agora, gente, vai cair. Beijo, caiu. Então, assim,
Caiu, às vezes, eventualmente, eu ligo pra debochar do pratinho que caiu. Eu falo, ó, caiu, ligo pra minha irmã, que é uma parceira de vida. Ligo pra Ana também, minha sócia. Eu tenho essas duas pessoas maravilhosas. Tenho outras, tá? Mas assim, Ana, muito, porque às vezes cai um pratinho no negócio. Eu falo, O pratinho é nosso, é então nosso, ela tem que então, saber. Ela tem que saber. Mas a minha irmã e meu irmão, assim, mas minha irmã, principalmente, que é mulher, que é a minha parceirona. O que é inegociável na sua agenda? Inegociável? Ai, acho que nada. Inegociável? Ai, tudo é negociável, cara, infelizmente. Tudo. Ai, às vezes tem. Até filho. Filha, não vai dar. Não. Às vezes eu não tenho essas coisas muito duras. Eu sou muito bem maleável. Qual a lembrança que você gostaria que as pessoas tivessem quando pensarem em você? Pensarem em mim, não, Daniela, não no negócio, né? Em mim. Cara, acho que uma pessoa legal. Eu acho que é o que eu quero que as pessoas pensem de mim, assim, uma pessoa inteira, sabe? Uma pessoa que as pessoas que acreditam. Essa eu acredito, essa é legal. Eu vivo muito essa pergunta, porque a minha filha está com 3 anos, mas a pergunta que eu vou te fazer é essencialmente o porquê. Mamãe, por que você vai trabalhar? Nossa, porque trabalhar é legal demais. Eu não tenho problema nenhum em responder. Ah, você vai trabalhar? Vou. Eu nunca... Olha só, isso é falando sobre maternidade. Eu não sou uma mãe culpada. Eu não sou uma mãe ausente culpada. Vou fazer igual a Dutch Reutemann falou. Cara, sei lá, às vezes podia até ser um excelente pai. Eu queria até ser pai, no caso. Porque eles saem de casa sem culpa. Por que eu vou ter culpa? Entendeu? E eu acho que, ok, a minha mãe trabalhou a minha vida inteira, nunca... Tinha saudade, mas, gente, lide com isso. E eu acho que na primeira infância isso pode ser uma questão, mas eu acho que, assim, tome cuidado com o nível de culpa que você demonstra no seu olhar quando você fala um tchau, mamãe tá indo trabalhar. É a coisa mais normal do mundo e você precisa falar isso com tranquilidade para sua filha, para o seu filho, sabe? Gente, não tem nada demais a criança ficar com os cuidadores ou para a escolinha ou para a creche. Não tem absolutamente nada demais. O mundo inteiro faz isso. E se os pais fazem isso muito bem também. E se seus filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de por que você fez tudo que você fez? Eu quero que eles tenham muito orgulho de mim, porque isso é uma coisa que eu passo para meus filhos todos os dias, sabe? Eu acho que tudo que você propõe a fazer na sua vida, vou passar um café, você faça com intenção, com vontade, com coração. Faça bem feito. Mas eu não sei passar um café. Então, você vai passar um café bem feito que você saiba passar e tudo bem. Porque no segundo café, o seu café provavelmente vai ficar melhor. No 20º, ele vai estar ótimo. E você, inclusive, vai dar dica do seu café. Mas faça com vontade, sabe? Faça com todo o seu ser. Em tudo. Vai arrumar a cama? Arrume direito. E eu faço isso lá em casa. Vai arrumar a cama. Não sei arrumar a cama. Arruma. Aí no começo arrumava uma cama horrorosa. Hoje eu brinco com o meu mais novo. Olha a cama que você arruma, filho. Mãe, realmente, a cama tá boa. Aprendi. Aprendeu, porque é isso, né? Um dia aprende. Dani, eu amei. Ai, que bom. Eu conversaria mais horas aqui, Que porque eu tô bom. apaixonada. Vamos ter que marcar um café, um almoço. Hora que quiser. Tomar será um prazer. vinho. Muito obrigada. Obrigada E os a nossos você. ouvintes, onde eles podem te encontrar a Wasabi? Gente, o Wasabi é uma rede, tá? Por favor. A gente tem loja no shopping, lembra? Pode falar pra lá? Pode Olha falar só, pra fazer sua minha câmera. propaganda, ó. Olha pra câmera. Temos uma loja linda no Shopping Leblon, no primeiro piso. Temos na Henrique Dumont, em Ipanema, loja de roupa, uma gracinha. E temos no Fashion Mall. Então, assim, é muito, muito fácil, acho, de achar. E em São Paulo, dentro da Pinga, na Consolação. É Consolação ali, não é? Consolação, é Consolação. Então, assim, é fácil. Temos site, temos Instagram. O Instagram nosso é super responsível. Pode pedir coisas lá. Tem o Linktree das meninas. Gente, a coisa mais fácil do mundo é comprar Wasabi. Isso mesmo. Muito obrigada, Dani. Obrigada Admirada pelo seu trabalho, mais Obrigada. encantada ainda por você. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Adorei a história da Wasabi, como é que foi construída. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Ju. Esse episódio foi realizado com o apoio da Noise Graphics e da chefe Julia Andrade. Não sou só eu, é a minha empresa.
Você pode nos encontrar todas as terças-feiras nos episódios que estão no Spotify e no YouTube. Nas redes sociais, @mamãeachef ou @chefjuliandrade. A gente se vê. Muito obrigada. Curta o episódio, comenta, dá like, vai lá no YouTube, segue, curte o canal. Por favor. Muito obrigada. Até a próxima.